Muito bem, meus amigos, como nós tínhamos feito, não é, de maneira introdutória, nós agora vamos examinar a visão espírita da desencarnação a partir da nossa apostila, tendo-a como roteiro, e a partir, então, da página 227. Pois bem, vejam lá, a morte do corpo físico ou desencarnação, segundo a terminologia espírita, é um acontecimento natural, ainda que nem sempre estejamos preparados para aceitá-lo. O despreparo está muitas vezes relacionado à desinformação a respeito da continuidade da vida no plano espiritual e ao apego a pessoas e bens materiais, situação que configura o sentimento de perda, acrescido da terrível expectativa de não mais encontrar os entes queridos. Havendo, porém, o entendimento de como ocorre a morte e o prosseguimento da vida em outra dimensão, a espiritual, ameniza-se muito o medo da morte, situação que, por outro lado, possibilita auxiliar efetivamente os espíritos sofredores que se manifestam na reunião mediúnica. Então, reparem que neste parágrafo ele vai nos falando sobre esta temática, mas procurando trazê-la para nós que estamos estudando a mediunidade e lembrando que a mediunidade tem como uma das mais importantes finalidades o socorro aos desencarnados. Então, esse tema é um tema muito amplo e muito importante para todas as pessoas, porque é um tema que traz dúvidas, incertezas, dificuldades, visões estreitas, às vezes, da maior parte das pessoas, mas aqui nós estamos sendo levados pelo conteúdo da apostila para encaixarmos isto para ou junto à tarefa mediúnica. Lembrando, por exemplo, que uma grande parte dos desencarnados, exatamente agora, em qualquer lugar do mundo, nem deram-se conta de que morreram. Muitas vezes vivem de uma maneira muito restrita na vida do outro lado, muitas vezes buscando as mesmas vivências e experiências que tiveram durante as décadas, em geral, das suas últimas existências. Muito menos terem uma ideia de etapas anteriores, reencarnações prévias, experiências pessoais durante a erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra. Então, reparem, esta ignorância, esse desconhecimento nosso melhor sobre tudo isto, cria uma série de dificuldades para uma grande maioria. Mas também, por isso mesmo, nos ajuda a compreender o valor da reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, para que elas sejam como que ferramentas de auxílio aos desencarnados. Então, existem várias questões lindas ligadas a tudo isto. E se nós enxergamos a reunião mediúnica como um lugar de acolhimento espiritual, de iluminação da vida, seja da vida física, dos encarnados conscientes, seja da vida no mundo espiritual,
nós vamos valorizar ainda mais, porque a grande maioria dos que nós lidamos nas reuniões mediúnicas tem muito pouca ideia da sua própria condição, da realidade do seu entorno, do ponto de vista da sua condição no mundo espiritual. Mas, ainda assim, existem inúmeros aspectos muito bonitos, porque tudo aqui é luz, é fraternidade, é empatia, é compaixão, é acolhimento. O trabalho mediúnico pelos desencarnados de todos os matizes é uma ferramenta maravilhosa de progresso, de iluminação da criatura humana. E algo me faz lembrar, por exemplo, uma outra questão sobre a importância desse tema e as questões mediúnicas, foi o exemplo do trabalho de Chico Xavier, quando ele, durante muitas ocasiões, dias, noites, ele recebia do seu grupo espírita em Minas Gerais, pais, mães, irmãos, avós, muito afligidos por causa das perdas dos seus entes queridos. Então, as cartas consoladoras foi toda uma expressão que, de certo modo, ele empreendeu, usando o recurso da sua mediunidade, com Emmanuel, com espíritos benfeitores, procurando trazer informações sobre aqueles que haviam partido, às vezes até crianças em tenra idade. Então, é uma outra expressão que tem a ver, claro, com o nosso tema, e que mostra o quanto a mediunidade bem orientada, bem conduzida, ela é uma extraordinária ferramenta de consolação e de esperanças, que, aliás, por sua vez, se prende tanto à razão de ser da doutrina espírita, que é conhecida como uma doutrina de esperanças e de consolações. Então, vamos adiante. À medida que o ser humano compreende que é imortal e que pode retornar à vida do corpo pela reencarnação, quantas vezes se fizerem necessárias, o medo de morrer desaparece, como ensina Leon Denis. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. Associa-se a estas ideias outra venturosa, plena de esperança, a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição. Dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. Então, de novo, eu aproveito para lembrar que o sono fisiológico, a emancipação da alma do encarnado durante o sono, é uma espécie de morte fragmentada. Então, aquilo que nós podemos, olhando este texto e lembrando da desencarnação em si, nós podemos trazer para as vivências, desde que nós nos preparemos para o sono fisiológico, encaminhando-nos
através de boas atitudes, boas escolhas, bons pensamentos, ideias, sentimentos, ideais e preces para que nós logo estejamos do outro lado, na companhia daqueles que nós devemos estar para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e para mais um item do nosso processo evolutivo. Faz sentido, não faz? Mas é verdade que a imensa maioria das pessoas tem muitas dificuldades durante a vida diuturna e, por isso mesmo, também durante a noite, quando, em geral, nós adormecemos e estamos por boas horas no mundo dos espíritos. Então, há um desperdício muito grande daquilo que seria tão proveitoso quando nós também lembramos que mais ou menos uma terça parte ou uma quarta parte das 24 horas de cada dia, nós estamos como que desdobrados no sono físico. Muito bem, então no item 1 do novo tema, a separação da alma do corpo pela desencarnação. Trata-se de um momento especial, caracterizado pelo desligamento do perispírito, que, até então, encontrava-se enraizado no corpo físico. Molécula a molécula pela reencarnação. É o processo oposto do processo do renascimento. A separação perispiritual é variável de indivíduo para indivíduo. Ainda que o princípio que governa a separação da alma do corpo seja o mesmo para todo mundo. A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após, em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Durante algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. Então, aqui, meus amigos, o texto ressalta para nós esta gama de possibilidades. E como tudo na vida, cada caso é um caso. Em medicina, nós também usamos essa expressão, de tal maneira que é um processo geral, obrigatório, né, que nos acompanha há milênios durante a nossa estada nesse mundo, e apesar disto, nós ainda guardamos receios, dificuldades, preocupações, não é? E o Espiritismo vem nos ajudar um pouco mais, ou muito mais, nesse sentido. Agora, é importante nós lembrarmos que as coisas acontecem para as pessoas de modo muito variado, né? Hoje mesmo, pela manhã, eu tive a notícia de uma pessoa nos Estados Unidos, como acontece no Brasil e no mundo, qualquer lugar, que teve uma morte súbita cardíaca. Essa pessoa teve um infarto do miocárdio e ele acarreta para um bom percentual, mais ou menos a metade dos que sofrem um episódio coronariano agudo grave, que nós chamamos de infarto do miocárdio,
a metade desencarna em seguida. Então, tudo dependendo de quem a pessoa é, de um apego maior ou menor, esta alma, este espírito, estará vivendo circunstâncias por minutos, horas, dias ou semanas de mais ou menos liberdade, conforto, dependendo de determinados aspectos que são característicos da vida de cada um, não é? Então, a morte, às vezes, ela acontece assim, de uma hora para outra. E a morte súbita cardíaca, por doença arterial coronariana, ela é a principal causa de morte por enfermidade no planeta Terra, há muitas décadas, e até hoje. Então, vocês já ouviram falar, tem essa ideia, muitas vezes a pessoa traz a mão ao peito, porque sente a dor precordial e imediatamente desfalece, porque o coração para. E aí, não havendo fluxo sanguíneo cerebral, o corpo cai no chão. E esse que é o cordão fluídico, ele vai mais ou menos rapidamente, como que permitindo que ele se rompa e vai haver a emancipação definitiva da alma, retornando para o mundo espiritual. É completamente diferente de uma morte num acidente rodoviário, ferroviário, um acidente aéreo, ou por causa de violência, como nós temos no mundo inteiro, desde toda a sua história, como nós temos nas guerras que sempre tivemos e as lamentáveis ainda situações de confronto, como na Ucrânia, no Iêmen, na Síria, na Etiópia, por exemplo, em que as pessoas estão morrendo todos os dias, né? E em condições muito adversas, condições de muito sofrimento. Então, nós temos que respeitar isso tudo, nós temos que encontrar mecanismos de nós ajudarmos os que estão vivenciando a desencarnação, sofrendo, e muitas vezes sofrendo imensamente, por causa das dificuldades humanas próprias, que, em geral, não é, se prendem muito ao que nós não conhecemos bem sobre a passagem, sobre o passamento, como se dizia, aliás, nos tempos da codificação com Kardec, de tal forma que nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Céu e o Inferno, de Kardec, da codificação, nós vamos encontrar inúmeros elementos ligados ao nosso tema de hoje. Por isso que esse estudo, ele é um estudo muito útil, proveitoso, mas que ele nos inspire para que nas atividades de prece, nas atividades mediúnicas, nós sejamos capazes de construir, de reunir pessoas de boa vontade que, na tarefa mediúnica, possam ajudar. Alguns poucos, ou às vezes até contextos muito amplos, coletivos, de sofrimento. E assim como eu lembrei hoje do que ocorreu numa reunião pela manhã, sobre a ideia de uma pessoa que sofreu a morte súbita cardíaca, nós hoje estivemos, pela segunda vez, procurando que a reunião fosse útil para as vítimas do Kentucky, que desencarnaram por causa de uma enchente inusitada que levou à morte de dezenas de americanos de várias idades. Nós já tínhamos entrado nisto,
mas não tinha sido suficiente. E como a desencarnação de grande parte dos que sofrem esses dramas humanos, ela não é simples, ela não é um sinal de que tudo ficará bem em seguida, de novo fomos procurar ajudar, reunindo a espiritualidade em torno desse projeto. E numa extensão da reunião de hoje, nós fomos para o Afeganistão, buscando cuidar de todas as vítimas de uma explosão recente numa mesquita que gerou a desencarnação de dezenas de pessoas afegãs que estavam orando no seu culto próprio dos nossos irmãos muçulmanos, árabes, afegãos, e procuramos, numa atividade que mesclava a prece e a mediunidade, a visão foi muito nítida da extensão do benefício para eles todos, no sentido de encurtarmos carinhosamente, eu diria, o sofrimento que poderia perdurar por muito tempo, mas o quanto antes nós fizermos algo buscando ajudá-los, isso encurta, não é, as dores humanas de uma desencarnação imprevista e dolorosa para eles todos. Então, são lembranças que têm a ver com esta temática. Então, seguindo adiante, a rigor, a separação perispiritual não é dolorosa, afirmam os orientadores espirituais, sobretudo em se tratando da morte natural. E o mundo não está cheio de ocasiões ligadas a abortos induzidos, que nada tem de natural, a suicídios em um número tão expressivo que tampouco tem qualquer coisa de natural, fora o feminicídio, o infanticídio, a violência em comunidades mais carentes e as guerras. Pois bem, sobretudo em se tratando da morte natural. O que ele quer dizer? Que para a morte que não é natural, que não dependeu de um esgotamento da vitalidade, do fluido vital de um vovô, de uma vovó, octogenário, nonagenário, num lugar qualquer do mundo, existe, então, a questão que aí sim costuma ser muito dolorosa, da morte que é uma morte induzida, provocada. E a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade. O homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Essa é a desencarnação natural. A alma se desprende gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende, pouco a pouco, dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. E o desatar, ele é, vamos dizer, um processo. O quebrar também é, mas é um processo súbito, é diferente. Outro ponto, não menos importante, é que o corpo físico não sofre com o desligamento perispiritual. Quando há sofrimento, este é de natureza emocional, moral, pois a insensibilidade da matéria inerte é um fato. E só a alma experimenta sensações de dor
e prazer. Nas mortes violentas por acidente e homicídio, o sofrimento é proporcional à compreensão que o espírito tem a respeito da continuidade da vida em outro plano vibratório e ao grau de apego à vida material. Nestas condições, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Na situação específica dos suicidas, o sofrimento pode ser significativamente maior, não só pelo arrependimento do ato cometido, que usualmente os atinge, mas porque, havendo ainda fluido vital circulante no organismo, visto que a desencarnação não estava prevista para aquele momento, os laços perispirituais estão mais fortemente presos ao corpo físico. Nestas condições, a separação perispiritual é muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este é o caso excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas, lembra Allan Kardec. Aqui vale a pena voltar à questão do aborto induzido, porque, de certo modo, ninguém que busca uma nova vida, vinculado o seu espírito, a sua alma, ao embrião e ao feto no ventre materno, está preparado para ser enxotado do processo. Então, o sofrimento de milhões que estão sendo atingidos deste modo no dia a dia é incomensurável. E isso tudo, a par do prejuízo pessoal e do sofrimento individual, gera uma psicosfera muito doentia para todo o restante da humanidade. E, na verdade, nós é que geramos isso tudo. Por outro lado, a guerra, a violência de qualquer natureza. E ainda é preciso nós nos lembrarmos que, lembrando, então, por exemplo, dos milhões que morreram pela Covid-19, como em outras endemias, pandemias e assim por diante, a chegada no mundo espiritual, mesmo depois de dias ou semanas de luta pela sobrevivência nas terapias intensivas dos hospitais do mundo, mesmo esse tempo de desligamento não significou um bem-estar natural após a desencarnação para, pelo menos, grande parte dos que se foram. E isso denota o quê? A nossa dificuldade, o nosso como que despreparo para vivermos essa transição no retorno ao mundo espiritual. Então, essas reflexões, esses estudos, eles são importantes para nós. Outro cenário que nos ocorre, né, é a ideia dos colegas médicos que trabalham em emergência, em terapia intensiva, em oncologia, colegas que trabalham em cuidados paliativos, quando os pacientes já não têm mais perspectivas de retorno a uma condição como antes. Então, um dia, é um sonho natural também, um dia nós vamos ver estas coisas ligadas à morte, à desencarnação, sendo estudados em estudos médicos, faculdades de medicina,
cursos de especialização, por exemplo, em cuidados paliativos. Por quê? Porque essas noções espíritas, elas devem ser examinadas no futuro, se já não são no presente, por todo mundo, para que nós saibamos administrar um pouquinho melhor esta transição de volta pela morte física para a vida no mundo dos espíritos. Pois bem, ocorrida a morte do corpo físico, o usual em nossa sociedade é o sepultamento do cadáver. Após 24 horas, todavia, tem sido cada vez mais comum o uso da cremação. E, neste caso, a lei exige uma declaração de intenção previamente assinada pelo falecido ou autorização de parente próximo, registradas em cartório. No meio espírita, recomenda-se cremar o cadáver após 72 horas, tempo considerado suficiente para o desligamento perispiritual. E aí eu ainda colocaria vírgula para a maioria, mas não para todos. Mas que seja uma prescrição que atenda a maioria, porque já é um passo que vai, então, ajudar a muitos. Mas se vocês soubessem que existem espíritos que acompanham os corpos físicos que foram deixados por ocasião da morte até os cemitérios, existem espíritos que vivem como sendo ali um verdadeiro lugar de se viver espiritualmente, pelo apego ao fluido vital, pelo apego ao corpo em si e à vida física que tinham até então. Isso também faz nos lembrar das nossas dificuldades. Tempo considerado suficiente para o desligamento, mas a lei pula 48 horas. E finalizando por hoje, outra condição relevante nos tempos atuais é a doação de órgãos pela ocorrência da morte. É importante avaliar se o doador não permaneceria preso ao processo de decomposição. Indagado a respeito, Chico apresenta as seguintes ponderações. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. Então, meus amigos, só que aqui, não é, com esta palavra esclarecedora de Chico, de novo nós ainda temos que ver isto como uma prescrição para o futuro, um vir a ser. Mas nós não podemos deixar de recordar o quanto o espírito humano é muito apegado ao corpo e por isso as dificuldades de rejeições dos transplantes, dos órgãos transplantados e a necessidade de toda a ciência médica, seja o órgão que for, não é?
daqueles órgãos que são possíveis e passíveis de serem transplantados, que nós tenhamos, então, o devido preparo para evitar a rejeição. Esse mecanismo que Chico lembra, né, que é o que seria hoje de uma pequena minoria que agisse conforme o texto, na verdade, pode ser o substrato moral, a verdadeira razão que se traduz na biologia pela rejeição em relação aos órgãos transplantados. Eu teria até um caso para contar que eu conheci lá em Havana, em Cuba, mas vou lembrar disso numa outra ocasião, talvez até já tenha lembrado dele numa outra ocasião, nos estudos de segundas-feiras, mas poderei retomá-lo com vocês, porque se trata de um caso muito ilustrativo e que tem a ver, ou teve, com um caso de transplante de coração. Então, meus amigos, na semana que vem nós vamos adiante, ou como prometido, nós vamos ver um tema avulso, porque estaremos no dia 29, a princípio, a última segunda-feira, a quinta segunda-feira do mês de agosto. Então, nós vamos interrompendo o estudo agora, vamos pedindo a Vivi que possa interromper o registro e vamos adiante.